Olá, tudo bem? Graça e paz, glória a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui comigo. Aqueles que pela primeira vez, muito obrigado por estarem comigo. Estarmos juntos buscando a face de Jesus Cristo. Eu quero, antes de começar, pedir para que vocês se inscrevam. Aperta aí o botãozinho inscreva-se, cliquem no sininho, para que as notificações sejam realizadas para vocês, para que, em nome de Jesus Cristo, nós possamos nos reunir muitas e muitas vezes. Minha vida tem sido abençoada porque tudo que eu faço é para a glória, para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já contei um pouco da minha história, mas hoje nós vamos falar alguma coisa importantíssima, que são os caminhos da salvação. E para isso, eu gostaria de falar, eu sou o pastor Davidson Dias de Freitas, cujo nome agora eu estou usando como Davidson de Freitas, para diferenciar de muitos pastores Davidson Freitas que existem. Essa é a novidade que eu estou falando hoje, exatamente para que as pessoas não fiquem em dúvida por que eu mudei o nome. Eu mudei porque algumas pessoas até me ligaram de outros estados, como o Rio de Janeiro, pedindo algumas providências para eu fazer na igreja. Eu falei, meu irmão, eu não sou esse pastor Davidson Freitas, não, esse abençoado aí não. Mas como eu sou pastor há muitos anos, desde 2005, eu peguei e resolvi mudar para Davidson de Freitas, que continua sendo Davidson Dias de Freitas, mas para diferenciar e não trazer problemas ou dúvidas quanto à pessoa. E nessa data de hoje, o tema que nós vamos dar início está em Atos 26, 18. Vou ler para vocês o que diz o seguinte: para lhes abrir os olhos e das trevas os converterem à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados, a herança aos que são santificados pela fé em mim. Nessa passagem, Paulo, em sua defesa, lá diante do rei Agripa, Herodes Agripa I, ele esclarece exatamente qual foi a missão dele junto à igreja. E também hoje nós vamos falar o que está contido em Romanos 5,19. Diz o seguinte, vamos ver o que Paulo agora tem a dizer sobre isso. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Essa obediência desobediência de um foi Adão, pecado adâmico, e a obediência de um foi Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, passou aqueles 3 anos junto com o povo e provou que era tudo possível, como é tudo possível, estando humilhando-se diante de Deus. Então, a graça que Jesus fez, depois nós vamos falar sobre ela, é exatamente sobre isso. Então, nós vamos agora dar início ao assunto de hoje. E esse assunto são 7 atitudes por Deus para conquistarmos a plena e a verdadeira salvação em Jesus Cristo. 7. Não da perfeição, mas é bênção. Então, nós vamos falar sobre as 7 atitudes estabelecidas por Deus para conquistarmos a plena e verdadeira salvação em Cristo Jesus. Mas antes disso, eu quero contar uma historinha. Como sempre, Eu gosto muito de contar historinhas. E essa história é um testemunho da minha conversão. E essa mensagem que eu vou ler, antes de começar o assunto especificamente de hoje, exatamente é o ponto inicial da minha salvação. Em 1996, no mês de dezembro,
num dia de extrema tristeza e angústia, vê se pode, extrema, verdadeiramente. Porque pela primeira vez na minha vida eu passei o aniversário sozinho e questionando por que ninguém veio me cumprir aquela coisa de pessoas do mundo, né, que eu estava na época, não conhecia Jesus Cristo. Então, eu peguei, fui comprar o meu jornal de domingo, que todos os domingos eu saía pelas ruas, né, para buscar uma banca de jornal para comprar. O interessante é que eu morava no Barro Preto, aqui em Belo Horizonte, e quando eu passei pela Igreja Batista do Barro Preto, um prédio grande que tem na Vila Augusto de Lima, existiam várias pessoas, né? Várias pessoas naquela igreja, ou seja, saindo do culto, do passeio, e inclusive, entre aspas, atrapalhando as pessoas de passarem, apesar que o passeio é grande, mais ou menos 12 horas e 20 horas de término do culto. Então eu vi as pessoas saindo da igreja, todas sorridentes, felizes. Eu passei no meio deles assim, pensei, que povo bobo. Quanta risaiada, o pessoal todo parecendo que está feliz. Assim, e na época eu falei, risaiada danada é coisa ruim do marido. Eu falei, risaiada danada, sem nenhum motivo. Olha que interessante. Como eu encontrei o jornal ali próximo daquela igreja, eu fui andando até sair na Praça Raul Soares. Olha o que Deus fez para mim naquele dia. Angustiado, triste, saí andando, andei uns 2 ou 3 quarteirões, cheguei lá, achei uma banca de jornais, que na praça com certeza existia banca de jornal aberta. E um detalhe, quando eu cheguei eu fui passar em frente à Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, que é na Praça Raul Soares. Aí eu encontrei um papelzinho, peguei o papelzinho, fui ler aquele papel e comecei a ler o papel. E vocês devem conhecer esse papel, mas é que as igrejas antigamente, há muitos anos atrás, né? No ano que eu falei com você, em 1996, eles discipulavam colocando aqueles papéis nos passeios, entregando às pessoas. E estava escrito uma mensagem, o seguinte termo: você é muito importante para mim. Vocês já devem ter visto, ouvido falar. Mas naquele papelzinho que eu achei, eu transcrevi aqui, e diz exatamente isso, para aquilo que eu recebi, que li parado naquele passeio em frente à igreja. Vou ler para vocês. Você é muito importante para mim. Você corre, almoça, trabalha, canta, chora, ama. Você sorri, mas nunca me chama. Você te entristece, mas depois se acalma, mas nunca me agradece. Você caminha, sobe, desce escadas e nunca se preocupa comigo. Você tem tudo e não me dá nada. Você sente amor, ódio, sente tudo, menos minha presença. Você tem sentidos perfeitos, mas nunca os usa por mim. Você estuda e não me entende, ganha e não me ajuda, canta e não me alegra. Você é inteligente e não sabe nada de mim. Você reclama dos meus tratos, mas não valoriza o que eu faço por você. Se você está triste, me culpa por isso. Mas se está alegre, não me deixa participar da sua felicidade. Você conhece tanta gente importante, mas não conhece a mim, que o considera tão importante. Você faz o que os outros ordenam, mas não conhece a mim, nem o considera tão importante. Você faz com que os outros... se você não subiu na vida, descarrega sobre mim toda a sua ira. Mas se você é importante, pisa nos menos favorecidos. Você quebra tantos galhos, mas não tira um espinho da minha testa. Você entende todas as transações do mundo, mas não percebe a minha mensagem. Você reclama tanto da vida, mas não sabe que a minha vida é triste por sua causa.
Você baixa os olhos quando um superior lhe fala, mas não levanta esses mesmos olhos quando lhe falo de meu amor. Você fala às pessoas e não sabe que eu conheço toda a sua vida. Você enfrenta muitos obstáculos na vida, é forte, mas que pena. Embora eu não admita, sei que você tem medo de mim. Você defende seu time, seu ator, mas não me defende no meio dos seus amigos. Você corre com seu carro, mas nunca corre para os meus braços. Você não sente vergonha ao se despir perante alguém, mas sente vergonha ao tirar sua máscara diante de mim. Você costuma, às vezes, falar no que fiz, mas nunca me deu a oportunidade de falar o que você fez. Eu sou alguém que todos os dias bato à porta do seu coração e pergunto: tem um lugar para mim na sua casa, na sua vida e nesse seu coração? Eu estou presente nessas linhas que você, por curiosidade, começou a ler. Eu sou Jesus Cristo. Quero simplesmente que você me aceite como amiga e me confesse como Senhor e Salvador. Essa mensagem me tocou tanto e Deus é tão maravilhoso. Eu passei lá em dezembro de 96. E no dia 18, eu já falei com vocês, de maio de 97, aproximadamente 5 meses após esse episódio, naquela igreja Batista do Barro Preto, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, levantei minha mão e pude entender e desfrutar daquela risaiada. Passei a ser também tido como pessoas risaiadas, que estão diante da igreja, uma risaiada, né? Sem o danado agora, que eu não tenho mais o danado. Passei a fazer parte daquela igreja. É coincidência? Não. Jesus me deu aquele caminho. Eu passei no meio daquele povo, não encontrei jornal na primeira esquina, que tinha banca. Fui lá para a praça, 3 quarteirões à frente. Lá encontrei essa mensagem. E essa mensagem transformou a minha vida. E pode transformar a sua também. Amém? Até agora, glória a Deus. Então agora vamos começar literalmente a falar sobre 7 atitudes estabelecidas por Deus para conquistarmos a plena salvação em Cristo Jesus. 7 atitudes. A primeira atitude chama-se reconhecimento que é pecador. Em Romanos 3, 23, estabelece o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então a primeira atitude é reconhecer que você é pecador, porque todos pecaram. Então nós estamos no meio de todos. Todos pecaram, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por que todos pecaram? Porque nós nascemos com o pecado adâmico, que eu falei já há pouco, né? E tem que reconhecer que é pecador, e caso não mude, perderá a glória de estar um dia na presença de Deus. E os pecados que as pessoas cometem, existe, né? Não é coisa bíblica, é um ditado que fala assim: todos os pecados são iguais. Isso é coisa do diabo, né? Todos os pecados são iguais. Tem pecadinho nem pecadão. Eles falam isso aí. Não tem nem pecadinho nem pecadão. Mas existe pecadinho e pecadão. A Bíblia estabelece quais são os pecados. Existe um pecado, inclusive, né? Que é imperdoável, o pecado contra o Espírito Santo. Mas como nós estamos falando, os pecados da carne, contido em Gálatas 5, de 19 a 21. Olha quais são os pecados da carne, em resumo, da carne. Todos aqueles que o corpo da pessoa produz, pecado da carne. É no corpo, né? Depois nós vamos falar sobre esses pecados da carne um dia especificamente, mas está lá em Gálatas 5, de 19 a 21, que eu vou transcrever para vocês futuramente. E o pecado contra o Espírito Santo, que está em Mateus 12, de 30 a 32. Pecado contra o Espírito Santo, isso é imperdoável. Diz lá o seguinte, em Mateus 12, no 30 a 32. No 30, quem é
Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Quem não comigo ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. No 32, eu já falei no 31, 32, e qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem nesse século, nem no futuro. Essa passagem foi aquela passagem que Jesus estava fazendo milagres e eles disseram que os milagres de Jesus eram feitos por Beelzebu. E era feito por Satanás, que Jesus falou que não era feito por Satanás, que reino dividido não produz nada. Então esse pecado foi contra o Espírito Santo. O milagre de Jesus foi comparado aos milagres de Beelzebu, rei dos demônios. Então essa é a primeira situação, é reconhecimento que é pecador, que somos pecadores. A segunda atitude é arrependimento. Está lá em Mateus 3:2, diz o seguinte: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Então, primeira coisa, a pessoa sabe que cometeu pecado. Depois não falar sobre a situação, tem que saber que ele é pecador e sabe que comete pecado. E tem que mostrar-se arrependido. Primeiro, vamos falar por que a pessoa começa a se arrepender dos pecados depois que conhece a Jesus e recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo constrange a gente quando todo mundo continua cometendo pecado. Eu também, às vezes, muito pouco, graças a Deus, cometo pecado. Pensamento e sonho não vale não. Porque sonho a gente não tem controle, e pensamento a gente repreende em nome de Jesus, vai embora. Os pensamentos ruins. Mas aquele que você expressa pela boca. Então, se mostrar a Deus que está arrependido do pecado que acabou de cometer. Então, chama-se arrependimento. Primeira atitude é reconhecer que é pecador. Segunda é arrependimento do pecado. Terceira atitude, confissão de pecados. Confissão. A gente vai, pode até existir uma passagem que a gente confessar os pecados uns aos outros, mas nesse caso é confissão dos pecados. Está lá em Romanos 10:9, que diz o seguinte: 9. A saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que, presta atenção, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Primeira coisa, você tem que confessar com a sua boca ao Senhor Jesus os seus pecados. E em teu coração, você crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, tem que crer. Tem muita gente aí que fala muito o nome de Jesus, oh Jesus. Eu ia no lugar que o cidadão lá falava, oh Jesus, meu amigão, tal. Não conhecia nada de Jesus. Jesus não estava naquele lugar. Depois eu fiquei sabendo que não estava. E falava muito de Jesus. Existem lugares que eles falam muito de Jesus. Mas o Jesus morto, ressuscitado, é o diferencial. Quantos líderes das religiões morreram? Mas Jesus ressuscitou. E eles vão tentar provar que Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, que aquele negócio esconder o corpo dele. Mas Jesus ressuscitou. Mostrou as mãos, somente furadas, mas a cicatriz estava ali, mas não estava sangrando. Porque você pode ter cicatrizes de coisas ruins, mas você não pode ter ainda feridas. Jesus não mostrou feridas dos cravos nas mãos, ele mostrou cicatrizes. Então esse é o detalhe. Jesus ressuscitou, veio, apareceu a muitos, depois de que ele ressuscitou, tem uma passagem que apareceu a mais de 500 num dia. Vários mortos também ressuscitaram dos sepulcros e andaram pelas ruas, tudo isso é para provar que ele ressuscitou. Essa é a atitude de confissão dos pecados. E a quarta atitude chama-se
renúncia. Então nós vimos lá reconhecimento que são pecadores, o arrependimento e a confissão dos pecados. Vou falar, esse tanto de coisa que eu estou contando aqui são coisas instantâneas. Essas 3 aconteceram assim. Entrei na igreja, joelhei, começaram a pregar na igreja, de repente veio a situação de me converter. Na mesma hora eu me considerei, eu reconheci que eu era pecador, eu arrependi dos meus pecados e fiz confissão a Jesus. Foi, ó Jesus, eu cometi. Não, eu falei em espírito e até às vezes, dependendo da coragem, em voz alta. Ó Senhor, me perdoa esse pecado, blá, 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 blá. Apesar que não precisa fazer isso, você fala com Jesus em espírito. Dependendo da situação, quando você peca, depois que você é cristão e peca, você tem que confessar em voz alta, porque o diabo viu e ele vai ser envergonhado quando você confessar. E confessa em voz alta que você pecou. Não precisa ser em público, né? Pode ser no lugar, mas você vai confessar em voz alta, porque o diabo não tem condições de ler o seu pensamento, mas ele sabe aquilo que você está pensando pela sua própria circunstância, pela, várias outras situações. Eu tenho uma opinião assim, um pouco diferente de algumas pessoas sobre isso aí. Mas é isso aí. Então, renúncia. Lá em Isaías 55, 7, diz o seguinte: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, torne para Deus, porque é grandioso e perdoar. Essa passagem lá em Isaías, no caso, era contra Deus, porque Jesus não estava presente entre nós ainda. Então, no caso aí, a mensagem é a seguinte: não busque o caminho do pecado, ou seja, evite, bem como também os pensamentos do maligno. Evite e não busque. O que é isso aí? Cada um tem uma dificuldade, né? Uns têm dificuldade em dinheiro, outros têm dificuldade na moralidade, né? Cada um tem uma dificuldade no vício, algum vício que fez parte da vida dele. Não busque, distancie. Se gosta de bebida, fuja da bebida. Se gosta de droga, fuja das drogas. Por quê? Porque a sua fraqueza está ali. O diabo não vai te importunar em tentar seduzir você financeiramente, sabendo que você sempre foi honesto. Agora, a sua fraqueza, com o sexo oposto, aí ele sabe o que você faz. E vai te seduzir através de apresentar várias situações. Vou contar uma historinha rapidinha aqui para vocês. Eu morava em Bom Despacho, era pastor também lá em Bom Despacho. Acordei 7 horas da manhã para ir na rodoviária pegar um documento que ia chegar lá. 7 horas da manhã, não tinha quase ninguém na rua. Eu estou caminhando pela rua, de repente vieram 2 moças, eu conto isso aí, interessante. 2 moças atravessaram do outro lado e vieram andando na minha frente, todas as 2 de microsaias. Na época, lá em Bom Despacho, as meninas andavam de microsaia, né? Mini saia. Eu falei, sangue de Jesus tem poder, que é isso? Como é que eu vou andar na rua? Tem que até olhar para frente para ver essas mulheres seminuas na minha frente. Atravessei para o outro lado. Aí, elas atravessaram para o outro lado. Aí eu falei, Satanás, está querendo me pegar, não vai pegar. Entrei na primeira loja que tinha, não estava aberta pelo horário, mas tinha as coisas mostrando lá, dentro dos vitrôs. Fiquei lá até ela sair. Por quê? Porque eu sabia que aquilo ali é artimanha do diabo. Que eu ia olhar, sem querer olhar, eu tinha que olhar para o chão o tempo todo. Eu peguei e resolvi. Então isso aí é o seguinte, deixe o ímpio o seu caminho e torne o maligno. No caso de hoje, o diabo vai te tentar, não precisa esquentar a cabeça não, que você aceitou Jesus e vai continuar te tentando. Mais ainda, por sinal às vezes, mais ainda. Para ver se você está firme na fé. Que você não vai desviar dos caminhos do Senhor. Você vai permanecer sério, comprometido com a palavra, renunciando ao pecado, fugindo do pecado. Diz a palavra, que o diabo
uns dizem de uma forma, o diabo vive ao nosso derredor. E o Senhor vive ao nosso redor. Apesar que a palavra fala sempre ao redor. A gente coloca o diabo ao derredor porque junto a nós cristãos está Deus, Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus está do nosso. O Espírito Santo de Deus está conosco. Mas o diabo vive ao nosso derredor, ou seja, ele não está junto ao redor, porque no meu redor e do verdadeiro cristão está lá o Espírito Santo de Deus, revestindo para evitar todo e qualquer pecado. Então, no caso aí, o diabo vive ao derredor, tragando como leão, querendo pegá-lo. Que agora, amém? Glória a Deus. Quinta atitude. Nós falamos das 4, vamos falar da quinta. Conversão a Jesus Cristo. O que é conversão? Um ato de mudar de direção. Eu estava indo por um caminho tortuoso, cheio de detalhes. Voltei-me a face para seguir a Cristo. Essa é a conversão. Então, lá em Atos 26, 18, diz o seguinte: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados, a herança dos que são santificados perante fé em mim. Agora, só que essa mudança, essa conversão, essa mudança ela é realizada, né? Você sozinho não consegue, não. É uma mudança operada pelo Espírito Santo de Deus, né, no coração da pessoa. Igual eu falei, o Espírito Santo constrange você quando faz uma coisa, quando você já aceitou Jesus, já completou todo o ciclo, você está na presença dele e pediu o Espírito Santo, você está batizado, né? Você batiza no Pai, no Filho e no Espírito Santo no momento do batismo. Você está batizado com o Espírito Santo, então o Espírito Santo está com você, até que você cometa algum pecado, que ele fica afastado, ele está ali, junto até você clamar por ele. Então a mudança para a Espírito Santo no coração da pessoa que é levada pela fé salvadora, abandona o pecado e passa a viver uma nova vida voltada para Deus, para o próximo. Chama-se novo nascimento na água e do Espírito, conforme João 3,5. Ou seja, não vive pecando. É aquela passagem que Jesus falou a Nicodemos, nascer de novo, nascer, né? Porque, novamente, existem vários comentários sobre isso, sobre nascer de novo. O meu é mais simples, né? Nascer de novo. Todo mundo nasce da água. Por quê? Nasce do líquido amniótico que está na barriga da mãe dele. Mas só que o nascimento agora, nascer da água e do Espírito, Nicodemos perguntou, como é que eu posso, depois de velho, nascer da água e do Espírito? Nascer do Espírito é do Espírito Santo. Você nasceu só da água, porque você nasceu dentro da barriga da sua mãe, né? Envolto pelo líquido amniótico, nasceu na água. Muitos valem entre várias discussões, mas eu nasci simples. Nasceu na água porque estava no líquido amniótico. E depois, quando você for batizado com o Espírito Santo, né? Quando você for batizado, você já recebe o Espírito Santo. Aí você já nasce do Espírito e deixa de ser pecador. Para de viver pecando, diminui. Cada um tem uma característica. Nosso Deus, graças a Deus consegui diminuir aquele pecado. Não. E vai conseguir, é um processo. Tem uns que na hora resolve e outros vão aos poucos. A sexta atitude é reconhecer que a salvação é pela graça. Vamos ver o que é isso. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Por isso, é pela graça de Deus que você é salvo. Eu fui salvo porque eu tive que fazer isso assim. Eu tive que ir lá no lugar, lá fazer isso, fazer aquilo, subir lá no morro, dar 3 cambalhotas, tal. Não, nada disso. Tem essa salvação. A salvação é pela graça. Que graça? Graça de Deus, que Ele permitiu que Jesus Cristo, né, morresse por você. E é o seguinte, a salvação é pela graça, mas ou seja, tudo o que eu preciso, mas não mereço. Jesus fazia isso. E isso não, a pessoa foi o tempo todo, né,
pecador, e de repente, aí Salomão, nossa, as pessoas, né? Eu falo nossa, as pessoas, nossa, virou santo. Graças a Deus, virei santo. Santo quer dizer separado, fui separado do meio daquilo que eu era. Por que virou santo? Deixou de cometer aqueles pecados, virou santo. Por quê? Os sãos não precisam de remédio, os enfermos sim. A pessoa quando está longe de Deus, ela está enferma, física, mental e espiritual. Está enferma, cheia de problema. E não tem forças para resistir. A pessoa está nas drogas, mas não, eles tentam resistir, o diabo vem e fornece mais. Somente com a presença do Espírito Santo de Deus, né, que a pessoa vai conseguir ter força para resistir. Então, tem que reconhecer a sexta atitude, que a salvação é pela graça. Tem nada que você fez porque você mereça. Nada. Né? Você pode falar que fez. Eu fiz isso. Tive que pagar tanto. Tem uma passagem bíblica assim, né? Tinha que pagar tanto para participar. Eu não falei em outra oportunidade. Então, a salvação é pela graça de Jesus Cristo, ou seja, tudo que você precisa, mas não merece. Não merece. Se for pela situação sua, normalmente, a não ser que seja uma pessoa muito integrada e abençoada. E a sexta atitude, e a sétima atitude, sexta, acabamos de falar agora ali, é conhecer que a salvação é pela graça. E a sétima atitude chama-se obediência. Obediência. Obedecer, fez tudo, né? E obedecer. Está lá em João 6,38, diz o seguinte: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para a vontade daquele que me enviou. Obedecer. O maior exemplo de obediência foi Jesus, quando declarou isso aí. Porque eu desci do céu, ele que desceu do céu, não para fazer a minha vontade, mas para a vontade daquele que me salvou. O Jesus, quem salvou? Deus. Então, Jesus Cristo foi o maior exemplo, foi o sublime exemplo de submissão e cumprimento e obediência ao Pai Celestial. Ele disse, sua vida inteira foi devotada à obediência a Deus, embora isso nem sempre, Jesus declarou isso, nem sempre é muito fácil, tem muitas situações. Então, essa foi a sétima atitude. Então, nós vimos que primeira atitude é reconhecimento que é pecador. Primeira atitude. Segundo, arrependimento, arrepender dos pecados. Terceiro, confissão dos pecados. Quarto, renúncia. Quero cometer mais nada não. Quinta, conversão a Jesus Cristo, mudar o seu itinerário, voltar a ser só para a palavra de Deus. Sexta, reconhecer que a salvação é pela graça, que você não fez nada e nem para merecer, nem merece, por sinal, né? E a última, a obediência. Obediência. A partir desse momento, você cumpriu todas essas atitudes. Essas atitudes podem ser realizadas num dia só, dentro de uma igreja. Agora, logicamente que a salvação é um processo. Você fez aquilo tudo, reconheceu que você é pecador, arrependeu, mas tenha obediência, que é a permanência sem cometer pecado. Essa aqui é a obediência. Aí nós passamos a ser nova criatura. Por quê? Pessoa que não é conhecida como criatura, foi criada por Deus. Agora nós somos nova criatura. Romanos 8:1 diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entendeu? Nós somos nova criatura porque nós não andamos mais segundo a carne. Carne e Espírito. Nós somos carne, cheio de pecado, cheio de detalhes, né? Tem vários detalhes que a gente comete na carne, está lá que nós já lemos lá em Gálatas 5, fala sobre os pecados da carne. Mas nós somos criaturas, nova criatura, ou seja, nós deixamos de ser novas criaturas, agora nós somos filhos de Deus, porque nós somos irmãos em Cristo. Filho de Deus, Cristo. Nós passamos a estar
deixamos Jesus estar conosco, passamos a ser irmãos em Cristo. Lá em 2 Coríntios 5,17, ela também diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse tudo, é o tudo mesmo, né? A pessoa tem que receber tudo. Às vezes você pega alguma coisinha, né? Eu aceitei Jesus, tal, mas ainda continuo bebendo e fumando. Meu irmão, você não aceitou tudo, você não recebeu tudo, as coisas velhas não passaram. Por quê? Quem que constrange do vício? O Espírito Santo. Acabamos de falar agora. Ou outros pecados, é claro, né? Vários pecados que a pessoa tem costume. Olhar para o que não devia, né? Sentir emoções que não deveriam sentir, várias situações. Não vou ficar enumerando pecado não, que é ruim. Mas então o que acontece? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, né? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então tudo se fez novo. Você tem que abrir mão de tudo que aquilo, né? Uma coisa é de deixar, né? Eu tenho uma historiazinha rapidinha com você. Eu fumei 17 anos e um dia, não era cristão não. Eu parei de fumar. Os meus colegas, meus amigos de escola e onde eu trabalhava, que parou de fumar? Parei de fumar. Não vou fumar mais. Só que eu parei de fumar, eu comprei um maço de cigarro, que eu fazia antes, eu fazia o seguinte, eu comprava um maço de cigarro para mim, um maço de cigarro para quem trabalhava comigo, alguém estudava comigo para me dar cigarro, o dia que estivesse indo. Nesse dia eu falei assim, eu parei de fumar com esse cigarro aqui no meu bolso. O que eu quis mostrar com isso? Que eu tinha que ser superior àquele vício. O vício é porque ele escraviza. Você fica escravo do vício. Então, para você parar, um monte de pregar isso, pregar aquilo, tomar vontade. E aceitou Jesus, ó Senhor, ó Espírito Santo de Deus, me constrange quando eu tiver com esse pensamento. Me ajuda a eliminar. Então, você aqui, ó, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é promessa, né? Promessa de Deus, daquele povo daquela igreja de Corinto. Esse povo de Corinto, da igreja de Corinto, né? Então, essa mensagem de hoje, ela veio exatamente nos dar, né? Oh, glória a Deus, nos dar essa visão de que é, né? Nós tem que ter, no mínimo, esse aí eu numerei, né? 7 atitudes para mudança de direção. Para você chegar e, né, converter a Jesus, tem que ter essas atitudes, porque senão você não consegue, na sua plenitude, igual está o texto, a plenitude, né? Como estão os seus dias com o Senhor Jesus? Aqueles que já conhecem Jesus. Você tem andado segundo as suas ordenanças? Perguntando para quem conhece Jesus e está ligado a Ele. Já aceitou, já fez tudo. Você está... Como estão os seus dias? Você está andando segundo aquilo que Ele determinou? Aí vem aquela mensagem, ainda que as coisas sejam difíceis, até mesmo impossíveis, creia que Deus pode restituí-lo de tudo que você perdeu. Ainda que as coisas possam ser difíceis e até impossíveis, creia que Deus, né? Jesus fala que no mundo tereis aflições ou tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala, Jesus, tem de bom, eu venci o mundo, ele venceu o mundo. Tem tribulação? Não pensa que você vai aceitar Jesus que vai virar maravilha. Vai virar maravilha porque você vai vencer o diabo. Vai repreender em nome de Jesus, ele vai embora na hora. Se não for, porque tem alguma coisa errada, mas vai embora na hora. Eu sei. Se não for, porque tem alguma falta de comunhão com ele. E o Deus que nós servimos pode tudo. Permaneça fiel a ele, certamente restituirá a sua vida. Agora, se você não o conhece, ou se está distante dele, agora é para aqueles que não conhecem. Tudo que eu falei aqui é para quem já conhece agora. Se você não o conhece, nunca viu falar, ou está distante dele, conhece, afastou, chama-se apostasia. Eles dizem desviado, apostasia, perdeu a fé, né? Tem gente que a vida inteira seguindo a Jesus e seguindo a igreja. Chega não falar final da vida, que quem sabe o final da nossa vida é só Deus mesmo. Pode ser daqui um segundo, daqui a 10 anos, daqui a 20.
Mas no final da vida abandona a igreja. Não gostei nada, briguei com meu irmão. Oh, misericórdia. Né? Então agora, se você não conhece, é uma coisa. Ou se você está distante dele, é o caso que eu acabei de falar, abandonou a igreja, né? Está lá, diz que está servindo a Deus, que não precisa ir à igreja, estar em comunhão com os irmãos. Precisa sim. A gente precisa estar em comunhão com a igreja do Senhor. Converta-se a Ele e terá sua vida restaurada. Essa é a mensagem para aqueles que estão desviados. Essa última agora aqui. Última conclusão. Converta-se a Ele e terá sua vida restaurada. Às vezes ele não identificou que ele perdeu muita coisa, tal, para ele está tudo bem, mas não está. Pode estar com a vida financeira boa, ele tinha uma vida financeira excelente. Abandonou a igreja, abandonou tudo, continuou excelente. Mas ele perdeu a salvação. Ele perdeu aquela oportunidade de estar um dia com Deus. Não vale nada esse dinheiro dele. O dinheiro dele acaba na hora que fica doente, vai lá no hospital, não tem nem cura. Então, essa é a oportunidade. Converta-se a Ele, ou seja, volte-se para Ele, aqueles que estão afastados da igreja, e terá sua vida restaurada. Eu, graças a Deus, estou falando em nome de Jesus, desse tempo todo de igreja, são 27 anos, graças a Deus, nunca me desviei. Por quê? Saí das garras do diabo? Eu vou desviar? Quem que vai me pegar? Não sei nem falar, né? Então é temor, não é medo não, é temor de Deus. Essa é a mensagem que eu tinha para vocês hoje. Eu tenho um finalzinho aqui muito interessante. Uma lembrança. Lembrem-se, ou lembre-se, a conversão é um processo contínuo. Eu denominei assim. Conversão é um processo contínuo feito, isso eu denominei, homeopaticamente. Os homeopatas não ficam com raiva, porque o tratamento homeopático é de dentro para fora, o seu organismo que produz tudo o que precisa para que seja curado. Então, a conversão é um processo contínuo, está sempre vigiando, sempre fugindo do pecado, feito homeopaticamente, ou seja, de dentro para fora. Você faz, você que conquista, né? E por isso Deus manda lhe dizer, olha essa mensagem. Deus manda lhe dizer, conversão é um processo contínuo, feito de forma homeopaticamente, ou seja, de dentro, eu que tenho que converter, para fora. Não adianta eu converter só por fora. E o coração está cheio de coisa, né? Pensando só em maldade, fazer maldade, desejar mal ao próximo, às vezes está até dentro da igreja, sorrindo, te abraçando e tal, mas o coração é maldoso, né? Então, olha a mensagem que Deus tem para você, mandou para você hoje. Cuide de seu caráter. Caráter é coisa, conjunto de coisas pessoais, intrínsecas a cada um, que da sua reputação cuido eu. Então Deus manda lhe dizer, cuide de seu caráter, sua moral, a sua decência, você cuida. E a reputação, aquilo que as pessoas dizem de você, cuido eu. Aleluia. Glória a Deus, a mensagem de hoje. Cuide, Deus manda dizer, cuide de seu caráter, você mantenha-se decente, com postura, moral, ilibada, que da sua reputação, aquilo que o povo fala de você, cuido eu. Mensagem de Deus para você hoje. Agora nós vamos fazer a nossa oração, que normalmente eu gosto de fazer no final. Eu gostaria que você fizesse uma coisa hoje, fechasse os olhos. Você não vai ver nada, não coloque imagem para ninguém ficar vendo, porque é espiritual. Feche os olhos, coloque a mão no seu coração, coloque a mão na sua fronte, coloque a mão onde você tem alguma enfermidade, que quem sabe a fé pode te curar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, e com fé você consegue tudo. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu diante de Ti, ó Pai, diante das pessoas que estão aqui nos abençoando com as Suas presenças, onde quer que estejam, Senhor. Não sei se está em casa, se está em algum outro lugar, trabalhando.
se está na perdição, onde quer que ele esteja, que está vendo essa mensagem, ó Deus, que eu possa abençoar a vida dessa pessoa, com aquilo que ele está pedindo agora, com a cura de uma enfermidade, a libertação de um processo, ó Deus, que tem libertação de um processo inflamatório, que é também enfermidade, mas de uma opressão, de um segmento de perseguição, libertação disso tudo. Que o Senhor possa abençoar essa pessoa naquilo que ela pediu agora para o Senhor, que ela está pedindo. Porque nós estamos pedindo em nome de Jesus Cristo, nós declaramos pelo sangue de Jesus Cristo que tem poder. Nós declaramos pelo sangue de Jesus Cristo que tem poder. Nós declaramos que pelo sangue de Jesus Cristo que tem poder, que tudo aquilo que a pessoa está pedindo agora vai receber em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, abençoa quem, ó Deus, pedindo as bênçãos do Senhor. E aquele que crê, Senhor, que pela fé o Senhor faz maravilha na vida da pessoa. Nós queremos te louvar, te agradecer por todos que estão assistindo, por todos que vão assistir essas maravilhosas palavras que o Senhor mandou transmitir aos meus amigos, meus irmãos. E em nome de Jesus Cristo pedir, ó Senhor Deus dos exércitos, ó Senhor Deus que pode perdoar, que pode fazer todas as maravilhas, desde que a pessoa abra o coração, que elas possam, aqueles que não te conhecem, ó Deus, abrirem os seus corações e receberem o Senhor como Senhor, Salvador, Senhor e Salvador de suas vidas. Oh, aleluia, glória a Deus. Se você gostou, agora se você gostou, que você não chegou no final da mensagem, vai aí embaixo, dá um clique, faz um joia e gostei. Se não gostou, misericórdia. Mas se gostou, faz um clique. E se ainda não se inscreveu, inscreve-se, aperta lá o sininho para que você seja abençoado, tá? Tudo seja maravilhoso na sua vida, na sua semana, nos seus dias, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, onde quer que você esteja, o Senhor está convosco. Eu te louvo, ó Deus, e te agradeço pela vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.